Chegou a hora da Blitz do consumidor. Elton Renê já está aqui comigo. E a gente quer a sua participação, 988-66-5887. É o zap da JAS. Você que está me assistindo aí, tem alguma dúvida? Elton Renê, tempos de pandemia. Vamos falar da primeira medida, toque de recolher. Pode? Pode, deve, né? Até porque os próprios decretos eles já tratam desse assunto, né? Estamos falando de um período, digamos assim, bem atípico, repete-se esse período e, evidentemente, os governos, tanto estadual quanto os municipais, estão editando seus decretos, inclusive com toque de recolher. Você já pode mandar a tua pergunta, 988-66-5887. Bares fechados a partir das 4 da tarde. E como é que fica o trabalhador? Qual o direito que ele tem nessa situação? Como eu falei, não são medidas doces, pelo contrário, são medidas bastante amargas dentro desse período. Não é algo desconhecido, até porque nós já passamos por isso no ano passado, né? E as administrações públicas tiveram que fazer a sua parte. Os bares, restaurantes, né? Como outros estabelecimentos, o seu funcionamento em geral, inclusive para quem trabalha com delivery e a modalidade takeaway, eles podem trabalhar até às 21 horas. Então, bares que trabalham com lanchonetes, que trabalham com takeaway, eles podem trabalhar até às 21 horas sem nenhum problema. Mas atendimento ao público presencial até às 16 horas. Lembrando que takeaway é aquela modalidade que você vai, pega e leva para casa. Isso. Porque o brasileiro tem uma mania mesmo de transformar tudo em estrangeiro, uma expressão estrangeira, delivery, né? Drive-thru, takeaway. Eu me acho errado. Eu acho que a gente poderia investir mais no que a gente tem aqui de tudo. É verdade. Quando a gente chega nos Estados Unidos, ninguém lá acha. Ninguém fala e venha buscar, né? Elton, qual é a pergunta mais recorrente nesse período mesmo? É mais o direito de ir e vir das pessoas? É mais o abuso de autoridade? O que é que você tem? Qual é a ânsia das pessoas no tocante a esses decretos, essas normas mais rígidas que a gente sabe são necessárias? São rígidas, como você acabou de falar, mas porém são necessárias, né? Tem vários campos que estão sendo atingidos, não só na área consumerista, mas na área civil, né? Vemos aí esse problema com as igrejas também, que falaram, o fechamento total e tudo mais. Mas quando se trata de direitos consumeristas, não tem para onde correr, né? O consumidor ainda tem seus direitos previstos em lei especial. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei especial. Então, mesmo qualquer tipo de trabalho dentro dessa fragilidade, as responsabilidades ainda ocorrerão por conta dos fornecedores. Então, trabalhos, envios de produtos como takeaway, né? A pega do produto no seu estabelecimento, ou delivery, que é a entrega do produto. Então, os fornecedores ainda continuam sendo responsáveis totalmente por essas atividades. Então, o consumidor, quando for fazer a sua compra, fazer o seu pedido, utilize muito bem as redes sociais, WhatsApp, contatos, né? Evite fazer a ligação propriamente dita. Se registre. Faça um registro daqueles seus pedidos, porque aí você vai ter efetivamente uma prova daquilo que, caso a empresa não venha cumprir com o seu papel dentro desse panorama, aí o consumidor ele pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. O Dantas está perguntando aqui, quem tem depósitos de bebida só pode ficar aberto até as 4? Até as 21 horas, sendo que trabalho para vender bebidas alcoólicas até às 16 horas, como está dizendo nos decretos. Muita gente está confundindo os dois decretos, viu, Jacelina? Como é que fica supermercados, hein, Elton, nesse decreto? Às 4 da tarde também? Pode ficar até às 7? Pode ficar até às 10? Pode ficar até às 21 horas. Agora, o consumo, tem alguns supermercados que têm suas lanchonetes próprias. Isso, exatamente. Esse consumo não tem para onde correr, tem que ser até às 16 horas. Isso vale para supermercados, padarias. Pode funcionar até às 21 horas, de acordo com o decreto, sim. De acordo com o decreto, sim, mas, claro, limitando algumas atividades. O consumo interno desses estabelecimentos, infelizmente, até as 4 horas da tarde. Fábio de Ponta de Campina está dizendo que está assistindo o programa e que as pessoas deveriam usar mais pontos de uso de álcool em gel na cidade, que ele não está vendo muito. É verdade. Gostaria de saber o que faço com ligações de operadora oferecendo serviço. O caso é o seguinte, tenho 2 chips pré-pago, de uma operadora TIM e outro da Oi. Mas ultimamente venho recebendo ligações da Claro me oferecendo uma portabilidade. A princípio, quem fala é uma gravação. Eu já disse que não quero mais a insistência. E o que é que faz para não receber essas ligações? De acordo com a nossa assessoria jurídica, inclusive, no nosso instituto, esse problema é recorrente em todo o Brasil. Como é que o consumidor ele pode
se precaver, se proteger nesse sentido. Ele pode simplesmente entrar no site, se ele procurar no Google, né, na internet em geral, ele tem um site falando não me perturbe ou não perturbe. Ele pode clicar lá, inclusive no site dos PROCONs, tanto municipal quanto no estadual, ele também pode fazer o seu cadastro. Ele pode cadastrar até 3 números que ele não deseja receber qualquer tipo de ligação, que isso é telemarketing. Então, a empresa ela é obrigada a não ligar mais para aquele número. Se caso venham ligar para ele, ele pode recorrer junto aos órgãos de defesa do consumidor, inclusive pleitear danos morais, se for o caso, na justiça. A Ana está perguntando aqui, bom dia para todos. Pergunta por que só as igrejas fecharam. E a Constituição garante que o culto a qualquer religião no país é livre. Realmente é uma medida bem rígida. Bem rígida. É complicado você falar sobre isso, né? Eu já procurei saber com as autoridades. Não é assunto consumerista, digamos assim. Mas a gente entrou na pauta, vamos lá. É algo que realmente é duro, né? Cada um tem a sua visão. Eu acho que os 30% poderiam ser absorvidos pela gestão. Até porque os outros estabelecimentos estão funcionando, então poderia testar os 30%. Mas a gente viu aí até um embate entre o governador e o prefeito. Cícero Lucena, por ele, deixaria 30%. Já o governador, ele acabou a medida restritiva ela tem primazia. Infelizmente, a prefeitura não pode fazer muita coisa nesse sentido. Mas vamos ver no que vai dar. Talvez desses 15 dias que venham a se perdurar, nesses 15 dias, talvez haja uma flexibilização nesse setor. Tem que ter fiscalização na CEINFRA de manhã e na hora do almoço. Muita aglomeração. A telespectadora está pedindo aqui, não me identifique. Não se preocupe, querida. Quem não quiser se identificar na pergunta, é só colocar Jacelyn, não me identifique, porque aqui a gente reserva a fonte. Claro. Qual o número que as pessoas podem denunciar, hein, Elton? Denunciar onde? Para aglomeração, por exemplo, 190 da polícia, né? 160, né? Tem o 160 agora, que é o próprio telefone da Secretaria de Saúde. Então, 160, o consumidor ou o cidadão pode ligar. Isso seja para qualquer evento, seja privado ou público, ele pode ligar para fazer sua denúncia. Ou até mesmo o 190, como você acabou de dizer. Elton, aqui chove de perguntas fora do contexto, mas a gente tem que falar. Vamos embora. Tem aqui uma moça dizendo aqui, bom dia, amiga. Ontem tinha fiscalização na Lagoa para os ônibus não circular cheios. Acho que hoje essa fiscalização não existe. Mas, ou o Covid-19 já acabou. Aí fala do ônibus 303, porque está agora, nesse momento, sentindo Lagoa, uma aglomeração terrível, inclusive tem foto aqui. E o que fazer para denunciar? Os números que né? É complicado. Os números que você acabou de dizer, que nós falamos, o consumidor ele pode se utilizar sem nenhum problema. Veja bem, serviço de ônibus é direito consumerista também. Então o consumidor também pode ligar também para os órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, tanto estadual quanto os municipais. Vânia de Patos está perguntando também sobre a igreja, mas você já respondeu. A gente vai falar, vai passar para outro questionamento. Pois não. Meu nome é Marcelo. Por que o restaurante e lanchonete dentro do shopping pode funcionar e os de fora não? Só até 4 da tarde. Não estamos punindo uma maioria em detrimento de uma minoria. Não estamos punindo uma maioria em detrimento de uma minoria. O caso mais correto, legalmente, não seria o cumprimento da obrigação do Estado e do município em fiscalizar e fechar aqueles que descumpram as obrigações de aglomerações? Observação. Não sou dono do restaurante. Enfim, às vezes as pessoas leem o que querem ler, o que temem ler, né? Os decretos, eles são bem claros. Quando tem estabelecimentos de consumo interno, como lanchonetes, bares, enfim, dentro do estabelecimento, como shoppings, grandes magazines, eles vão funcionar até 9 horas se eles trabalharem com a modalidade delivery, takeaway. Mas para consumo, mesmo dentro desses estabelecimentos, até a hora prevista das 4 horas da tarde. Por mim, ficaria o dia todo debatendo aqui que o assunto é palpitante. As pessoas gostam das entrevistas. Claro. Eu até me surpreendo, porque são muitas interações. É direito consumidor, direito do dia a dia. Né? Agradeço a você, viu, Elton? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos juntos. Olha, agora